Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas preciosas e honrosas ouvintes. Venho neste precioso dia 19 de novembro de 2024, terça-feira, precisamente às 8 horas e 17 minutos, compartilhar convosco a santa, fiel, gloriosa Palavra do Senhor Deus, registrada no livro de Salmos, em seu capítulo 32, e versos 1 e 2 somente. Passo a leitura, então, do livro de Salmos, capítulo 32, titulado A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmos didático de Davi. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Amém. Glórias a Deus. Que palavra, não? Palavra de perdão, restauração. E uma vez que o coração foi restaurado, que foi perdoado pelo perdão do pecado, pela misericórdia e graça do Senhor Deus, aí vem o gozo, a felicidade. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado. Feliz. Né? Feliz. Esse sentimento para o eu subjetivo, nossa alma, a bem-aventurança, estar feliz. Sentir isso, essa paz, esse gozo do perdão dos nossos pecados. Meus pecados foram perdoados. Perante Deus não tenho culpa. Alcancei essa benevolência pela graça dele, pela misericórdia dele. Ele me concedeu arrependimento dos meus pecados. Eu confessei e Ele me perdoou. Estou feliz, nada está me culpando. O inimigo das nossas almas não está mandando suas setas, dizendo que eu não tenho mais salvação. O Senhor me perdoou. O Senhor perdoa, porque Ele ama o pecador. E no versículo 2, quando diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há engano, porque o Senhor Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece bem. E quem fala aqui também, que afirma com convicção de causa esse argumento, que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Davi, ele conheceu bem o perdão dos pecados dele. Ele tinha comunhão com o Senhor Deus. E quando por um deslize deixou de olhar para Deus, deixou de estar em comunhão com o Senhor Deus, ele atentou e deu lugar, ocasião ao pecado, quando cobiçou aquela mulher e caiu em pecado. E como um abismo chamou outro abismo, o pecado do adultério fez com que ele induzisse o marido daquela mulher à morte. E Davi ficou com essa culpa.
pelo cometimento do seu pecado. E Deus tratou com ele. Levou o fruto daquele pecado, a criança que nascera daquela relação ilícita, daquele adultério. Mandou o profeta antes falar com ele. E Deus tratou com ele. E desde então, desde aquele dia, nunca mais apartou a espada da casa do rei Davi. Não é? Muitas divisões na casa dele, muitas dores, muitas perseguições pelo próprio sangue, pelo próprio filho. Nunca mais Deus tratou com Davi, porque o Senhor, Ele perdoa o pecado, mas o homem responde pelo pecado que ele cometeu. Deus não se deixa escarnecer. Davi, quando fez o Salmo 51, ele pedindo perdão, pedindo para Deus não tirar o espírito dele. Um dos salmos mais lindos, onde Davi expressa o arrependimento dele. E ele fala: conforme a tua infinita graça, perdoa a minha transgressão. E tudo que Davi queria era voltar a ter aquela paz com o Senhor Deus. Aquela paz que o pecado tira, a paz, a comunhão com o Senhor Deus. E afasta o Senhor Deus das nossas vidas. As nossas transgressões afasta o Senhor Deus, a presença dele. Quando Davi confessa ali no Salmo 51, ele alcança arrependimento para que ele fosse perdoado. Quando ele fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E ele pede para Deus, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, espírito reto, em que não há dolo. E essa consciência ele teve depois dele ter caído em pecado. E ele pede no 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Somente quem é liberto, que confessa os teus pecados, o Senhor isenta de toda a culpa, toda a condenação, é que pode ensinar os transgressores a seguirem o caminho do Senhor Jesus e não cometer mais pecado. Só assim, porque os pecadores se convertem ao Senhor Deus pelas nossas vidas, por influenciarmos eles, por sermos testemunho do Senhor Deus aqui na terra, a igreja do Senhor Jesus, por testificarmos que agora o Senhor está na nossa vida, que de fato seguimos a Jesus Cristo, em verdade, em amor, através dos nossos frutos, que estamos com a vida pautada na retidão, que a luz de Deus está sobre a nossa vida. Nosso corpo é separado, é um corpo santo, então devemos vigiar para não cair em tentação e no pecado. E aí ele pediu para o Senhor: restituir-me a alegria da tua salvação, a alegria de sermos salvos, de saber que nossos pecados foram perdoados.
Não tem alegria maior do que essa. Sentir a paz do Senhor e a tua salvação. Não devemos trocar essa alegria, essa paz às nossas almas. A certeza de que nossos pecados foram perdoados, a certeza de que somos salvos, assegurados isso na pessoa do Espírito Santo, que nos confere todos os dias, cada dia, quando buscamos e vigiamos em estarmos longe do pecado e toda aparência do mal. Quando nos apartamos de fato do mal, andamos na vereda dos justos e buscamos a face do Senhor com espírito reto, puro, para não ceder às tentações. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Que felicidade! A alegria da salvação de todos os nossos pecados. É libertação, é paz na alma. E o Senhor Deus, Ele testifica quando um homem é reto, tem espírito reto. Um homem que o Senhor se agrada. Um homem que não há engano no coração, não há dolo. Um homem justo de conduta reta. Quando em Jó, o Senhor Deus, no livro de Jó, um homem íntegro, que o próprio Deus testemunhou a respeito da retidão do caráter dele. No livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia traz, no versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Glória a Deus, aquele tempo. Havia um homem cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Hoje em dia, raridade na nossa sociedade, no nosso meio, até mesmo no meio evangélico. Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviam do mal. E no versículo 6 traz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que testemunho, glórias a Deus. O Senhor que conhece o nosso coração, a nossa mente, esquadrinha o nosso pensamento, nós alcançarmos esse testemunho perante o Senhor Deus que é santo. É só vivendo na presença dEle, em comunhão com Ele, vigiando e orando e buscando a face dEle e pedindo a misericórdia dEle todos os dias, todas as horas, para que nos livre de toda a aparência do mal e das tentações do pecado que nos rodeia. Possamos nos apartar, se desviar do mal, como Jó. Já que foi no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, o Senhor das trevas, se apresentando entre os filhos de Deus perante o Senhor.
não é? Vamos parafrasear aqui quem convidou, mas ele se apresentou, ousadia, né? Se apresentou, tem que se apresentar perante o Senhor dos Exércitos e tem que se apresentar, né? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Deus que é onisciente conhece tudo, mas perguntou para ele: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: não tem como esconder nada do Senhor. Respondeu. Até o anjo caído, condenado, respondeu para o Senhor. E tem muitos que não respondem, ignoram o Senhor Deus, oculta seus pecados, coloca debaixo do tapete, delega a culpa à mulher, alguns, porque ele caiu em pecado. E aqui, autenticidade, aqui respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha, caiu aqui na terra, foi expulso, fica rodeando a terra, passeando por ela. Rodeando a terra, passeando aqui na terra. Então ele anda aqui na terra, entre nós, passeando, procurando a quem pode tragar. Ele não precisa muito, ele só precisa de um corpo, só de um corpo. Um corpo que dê lugar para que ele use e opere e execute a malignidade dele. Porque ele é espírito, então ele toma posse desse corpo, onde vemos pessoas possuídas, assim, por esses espíritos malignos, mundanos, espírito das trevas. Foram os anjos que vieram com ele, que foram expulsos. Então, estão aqui na terra com ele, passeando pela terra, passeando. Todos os lugares, todas as partes do mundo, rodeando, vão nos bares, nas baladas, estão passeando. Faz com que aquela pessoa que deu lugar para ele, aquele corpo, enche de álcool, e ele pega essa pessoa e usa ela. Faz com que ela pegue aquele carro e arremete contra um outro carro que vem, uma família que não tem, que não é do meio, que não é das trevas. E ele mata e destrói e luta. Fica rodeando a terra, passeando pela terra, fazendo todo tipo de atrocidade, matando, roubando e violando os corpos de mulheres, crianças. As obras de Satanás aqui na terra, o Senhor das Trevas. Alicia homens, ele tem os súditos dele, muitos homens aliciados por ele, mulheres, todos aqueles que não querem obedecer ao Senhor Deus, não querem ter uma conduta, não querem temer a Deus, não se desviam do mal, não têm um coração sincero, reto, é os que o Satanás usa, o inimigo de nossas almas, o Senhor das Trevas. Quando não escolhemos o Senhor Deus, Senhor Jesus, para ser Senhor da nossa vida, Satanás, o Senhor das Trevas, será teu Senhor. Ele usa teu corpo, usa, abusa e destrói. Mas antes, ele se apresenta perante o Senhor e pede permissão para ele tocar em você. E quando muito, sempre ele pede a sua alma. Mas a misericórdia, ele precisa que Deus autorize para que ele leve a tua alma
Muitas das vezes Deus permite que ele toque na carne, como tocou em Jó. Deus permite que ele destrua a carne, mas o Senhor tem misericórdia da alma e não deixa que ele leve, arrebate a tua alma. Pela misericórdia do Senhor. Então, ficamos atentos e vigiemos. Satanás, ele passeia na terra, está rodeando, está em algumas rodas aí. Ele gosta de rodas de fogo. Ele gosta de muito barulho. E por vezes fica em silêncio. E ele quer pegar alguém para rodear com ele. Quer usar. Depois que ele usou, ele coloca fogo. Ele mata, ele destrói. Porque a alma é dele. Foi dada autorização por Deus para ele levar essa alma. O fim dessa pessoa é triste. Só vai cair em si, enxergar quando estiver no mesmo lugar que ele está. No estado de terror e agonia, esperando o juízo final. Ele manda os escravos dele para lá. E ele volta a rodear a terra e passear por ela. Ele ama quem comete o pecado. Ele ama o pecado. O pecado é dele. Ele é o pai da mentira e te engana. Ele te engana. Ele alicia, persuade e depois ele destrói. O Senhor Deus ama o pecador e tem misericórdia da sua alma e não quer que você seja usado, escravizado por Satanás, o Senhor das trevas. Deus ama o pecador. O diabo ama o pecado e a mentira e faz com que você acredite nessa mentira, porque ele quer a tua alma para te derrubar. Então ele faz com que você nunca se arrependa dos seus pecados e que você não busque o perdão para que você possa ser salvo. Uma vez salvo, ser liberto e estar na sua condição de felicidade, estar feliz porque recebeu o perdão do teu pecado. A tristeza da alma, o abatimento, o fazer tirar a vida porque pecou, são obras de Satanás. Ele persuade o homem nisso, porque o que ele quer é a tua alma. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele está rodeando, passeando pela terra, querendo tragar e te persuadir a ficar nos pés dele, prostrado, para pecar mais e mais. Quanto mais você pecar, mais você se distancia do Salvador da sua alma e do Senhor da tua vida, o que te criou, o que te sustém com vida, o autor e mantenedor da sua vida e o único que pode te livrar das mãos dele e dos laços que ele te aprisionou enquanto ele rodeava com você aqui na terra. Não deixe mais ele rodear com a tua vida, nem usar a tua vida nesses passeios noturnos. O Senhor Jesus quer te libertar hoje. Ele quer perdoar todas as tuas transgressões, para que você seja como Jó, tenha um espírito reto, um coração em que não há dolo. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Escolhe hoje
Se você quer ser servo do Senhor Deus, salvo, liberto e feliz, ou quer ser servo de Satanás, escravo dele, escravo do pecado, escravizado por ele, escravizado pelo Senhor das trevas. O Senhor Deus que conhece os corações, até mesmo dos seus servos, aquele que Ele chama para a obra dele, para fazer a tua vontade, seus discípulos, os apóstolos de Jesus, teus seguidores. No capítulo João, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, quando do chamamento dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus, teve uma passagem que nos edificará muito. Não é quando o Senhor Jesus estava comissionando os seus apóstolos, os seus discípulos. No capítulo 1 de João, no versículo 43, fala: no dia seguinte que Jesus ira a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe, um dos discípulos do Senhor Jesus. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Em quem não há dolo. Glórias a Deus. Jesus, quando viu Natanael, testificou dele. O Senhor que conhece o coração de todos os homens. O Senhor Jesus testificou: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. Porque até quando a chamada de alguns obreiros e homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor, que vão quando oram, buscam discernamento e obedecem à vontade do Senhor. Esse é o chamamento, o comissionamento, né? Para ser obreiro, né? Ordenado, apartado para a obra do Senhor. Revelado. Um homem, um servo de Deus que não tem engano no coração. Verdadeiro, sincero, reto, como Jó. Algumas denominações, alguns obreiros são indicados, né? Indicação, uma aparência, né? Porque é filho de um, então vai ser. Não. É Deus que sabe o que há no coração do homem. Só Deus sabe o que há no coração do homem. Coração enganoso demais. Jesus testificou aqui quanto ao caráter de Natanael. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Importante é saber o que o Senhor pensa, o que Deus sabe daquele obreiro, daquele homem, antes que ele seja ordenado e envie ele para o campo missionário, ou que ele passe a estar naquela igreja, cooperando, sendo pastor, ancião, porque as ovelhas vão sentir. Não pode ter engano na casa do Senhor. Eles precisam ser revelados de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor conhece o coração e sabe se aquele homem vai permanecer, se ele vai cuidar das ovelhas do Senhor, se ele vai apacentar o povo de Deus. Temos muito lobo apacentando as ovelhas do Senhor Jesus. Tem muitos mercenários apacentando as ovelhas do Senhor Deus. Tem muitos homens obreiros que pecam, que nunca confessam os seus pecados e as suas transgressões.
O orgulho impede eles de confessar os pecados. Com isso, o agir do Senhor na igreja fica... Deus age pela misericórdia dele para os fiéis da sua casa, os homens e mulheres de Deus de coração reto para com seus servos. Mas esse obreiro que não confessa os pecados, suas transgressões, é um obste na obra do Senhor Deus. Impedimento eventuais, impedimento constante. Homens de Deus precisam ter um coração que o próprio Deus testifica quando os demais membros da igreja. O Espírito Santo testifica quem está enganando o povo de Deus. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E nessa assertiva, em prosseguimento quanto à retidão e a veracidade de um coração humano, de que o Senhor conhece o que há no coração do homem e de uma mulher, que não podemos esconder nada perante o Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Quando buscamos a face dele, a luz do rosto do Senhor Deus, todos os nossos pecados ocultos são revelados. Então, devemos buscar sempre a face do Senhor e pedir para que Ele nos ajude, pela sua misericórdia e graça, a que não venhamos cair em tentação e no pecado. Livra-nos do mal, Senhor Deus. Livra-nos do mal. E no Evangelho de João, em seu capítulo 4, o Senhor Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. Capítulo 4, essa passagem é muito conhecida no Evangelho, a mulher samaritana. Quando Jesus teve sede e ela estava no poço, os seus discípulos foram comprar alimento e essa mulher foi lá naquele poço para buscar água. Ela foi retirar água ali, não é? E iniciou-se uma conversa, Senhor Jesus, com esta mulher, né? Ele pediu água para ela. Pediu água para ela e Jesus pediu para ela, dá-me de beber. E ela censurou o Senhor Jesus, olha, o Senhor sendo judeu, falando com os samaritanos, né? Não era impossível essa conversa, né? E aí se iniciou essa conversa, e vou resumindo aqui. Ele pegou, disse para ela, né, que qualquer pessoa que bebesse daquela água que ela estava tirando, ia ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Instruindo ela, revelando para ela que ele era essa fonte da água viva. A pessoa dele, o Senhor Jesus, era essa fonte de água que, se alguém bebesse dessa água, nunca mais ia ter sede. Ia ter a vida, e essa água que iria fluir no coração dessa pessoa, ela iria ter a vida eterna. Saltaria essa fonte de água para a vida eterna. E a mulher samaritana ficou ansiosa. Ela falou, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui retirar a água. Ela ainda achava que era uma água física, de algum poço, de alguma fonte ali da terra, daquela cidade. Mas o Senhor Jesus foi no coração dela, não é? E já estava ali conversando. O Senhor vai no silêncio, sonda ali. O propósito do Senhor era salvar ela e perdoar os pecados dela, pecados ocultos que ela tinha. E o Senhor, que não escandaliza, ele foi dessa forma didática com ela, ensinando, instruindo ali
edificando ela espiritualmente, disse para ela, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Versículo 16 do capítulo 4 de João. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, versículo 19, Senhor, vejo que és profeta. Olha, o Senhor falou para ela, chama o teu marido e vem cá. E ela respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Que tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O Senhor revelou a condição social dela, estado social, conjugal, não é? Hoje, na nossa sociedade, se não for casada ou nem estado, não é? Antigamente via amasiadamente, não é? Era assim tratado, a lei tratava, não é? Hoje, amém, que essas mulheres tenham os direitos delas reconhecidos em lei, recebem até alguns os benefícios daqueles homens com que elas viveram juntos, coabitou com ele, mas não estavam sob a proteção da lei, a relação matrimonial, o casamento estipulado em lei, mas a lei tem assegurado, tem conferido a elas o recebimento desses benefícios, glórias a Deus. Uma forma de amparo do Senhor Deus acolher essas mulheres que não tinham esse entendimento, não é? E a pessoa que tem vários relacionamentos, ela no coração dela está buscando algo. E por não ter esse esclarecimento, discernimento de que isso pode afetar, tirar a dignidade dela sexual perante a sociedade, ela ser exposta a julgamentos, a juízos de valores, assim, graves, não é? Alguns homens criticam, censuram, não é? Na sociedade patriarcal, domínio de alguns machistas, os homens podem ter 20, 30, 40 mulheres. A mulher, se tiver mais de um relacionamento, ela é censurada. Jogam pedra nela. É a sociedade, os bons costumes, é o recato que se espera de uma mulher. Não é? E ela é descriminalizada, marginalizada. Não é? Alguns se apartam até das mulheres que cometem o divórcio. A sociedade, e algumas sociedades no mundo, é pior ainda. A mulher fica restrita a muitas culturas assim. Conviver com um marido que é até agressor, mas não pode separar dele. E quando separa, ela vai querer buscar em outros relacionamentos aquilo que o outro deixou de dar. E muitas das vezes o objetivo dela é a carência dela. Ela quer o amor, ela quer a aceitação, ela quer alguém que possa dar algo para ela, uma provisão melhor, que cuide dela, dos filhos. E ela vai nesse relacionamento assim. Tem num relacionamento 2 filhos, no outro mais filhos, e ela vai indo e não sente isso, essa roda que ela está. Não é? Mas no fundo, o coração dela quer algo, quer um amor, quer uma aceitação. E por vezes ela foi enganada. Ela quer se ajustar, mas quando vai indo enredada assim, é difícil voltar. E pegar esse fio de onde ele começou, já tem vários nós na vida dela. E a reputação dela social
vai declinando. A sociedade cobra muito. Aí ela paga o efeito. O Senhor Jesus falou para ela, mas essa mulher samaritana teve um encontro com o Senhor Jesus, que é amor misericordioso, que não lança em rosto. Ele falou para ela, chama o teu marido. E ela disse que não tinha. Ela confessou, ela foi verdadeira, não tem um marido. Não se escondeu debaixo de uma cobertura. Não é? O que importa é isso, essa aparência. Ele não é meu marido, mas ele paga todas as minhas contas. Mas eu vou dizer que ele é meu marido. Se eu confessar, se eu disser com teu marido, eu não posso batizar, não posso estar na igreja, eu não posso tomar Santa Ceia, então eu vou escondendo isso. E aí eu não consigo estar em comunhão com os irmãos. Eu estou com esse pecado oculto. Ele não é meu marido, que está lá dentro da minha casa, conheci ele, mas já estou 5, 10 anos com ele. Acho que não tem nenhum problema. Estamos juntos há tanto tempo, mas perante os homens e perante o Senhor Deus precisa regularizar essa situação, essa condição. Não é? E ela, mulher samaritana, confessou, não tem um marido. E o Senhor Jesus falou quantos maridos ela teve. E o atual dela não era marido dela. E falou, testemunhou dela, isto disseste com verdade. E nisto foi revelado para ela. Ela estava diante de um profeta. Do Senhor Jesus, ela foi reconhecer depois, aprofundando mais o diálogo com o Senhor Jesus, mas somente que o Espírito de Deus poderia revelar a situação dela, os pecados dela encobertos, a condição conjugal dela, 5 maridos que ela teve, essa situação, que isto talvez no coração dela deixasse ela aflita, ela sentia essa culpa, não deu certo, outro relacionamento, e a mulher vai ficando triste, angustiada, pode ter alegria por alguns momentos, alguns minutos, ter a companhia de um homem, mas por dentro o abatimento. Não foi um relacionamento permanente, duradouro e estável. Estou estabilizada socialmente e perante as mulheres eu sou aceita porque eu tenho um marido, um único marido. Isso mina as forças. Isso faz com que vamos encobrindo cada vez mais essas atitudes, nossos pecados. Essa instabilidade. Será que ele vai embora amanhã? Vou ficar de novo sozinha para cobrir a ausência dele? Eu vou buscar um outro. Eu preciso de um provedor. Eu preciso de alguém que me dê amor, atenção e carinho. E ela vai ficando irritada nessa situação que acaba trazendo pecado, mais pecado à vida dela. Mas o Senhor Jesus testificou e disse que ela falou com verdade. Ela alcançou graça, testemunho, graça e perdão e conheceu o Senhor Jesus. No versículo 28, ela até esqueceu o cântaro dela lá. Ela nem quis mais pegar água. Esqueceu a ocupação daquilo que ela foi fazer ali. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, os seus amigos, os da mesma cidade, os samaritanos, vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E os homens saíram da cidade e foram ter com o Senhor Jesus. Olha, ela deixou tudo e foi lá compartilhar o que ela recebeu do Senhor Jesus. Conheceu ele e recebeu dele. Ela estava leve, correu. Vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Olha, quem que se alegra quando alguém fala tudo aquilo que nós fizemos, que revela todos os nossos pecados ocultos, tudo aquilo que nós escondemos debaixo da cama, debaixo do tapete lá, tudo quanto eu tenho feito.
nossos pecados, que alguns falam pecadão, pecadinho, isso é pequenininho, não tem problema não. Tudo quanto tenho feito. E o Senhor Jesus, Ele revela até aquilo que pensamos. Senhor Deus, antes que houvesse uma palavra na nossa boca, Ele já sabia. Mas nosso assentar, nosso levantar. Hoje eu vou fazer isso. O Senhor, para que você não caia naquele laço, Ele revela antes. Manda a palavra dEle, manda o servo dEle, manda a serva dEle, que tem um coração verdadeiro, que é reta. Servos de Deus que são retos, que levam a palavra do Senhor como eles receberam, que não fala para ninguém, obreiro do Senhor, que não fala nem mesmo para a esposa, porque senão toda a igreja fica sabendo, às vezes, por vezes é assim, que não fala. Em segredo, o Senhor revela para ele vai lá e leva a palavra para aquela família. E aquela situação do casal, o Senhor entra com a graça, pela misericórdia dele, perdoa e restaura. E ficou só entre o homem de Deus, o homem cujo espírito não há dolo. Homens de Deus, servos do Senhor, íntegros e retos. Se o Senhor mandou falar, entregar aquela revelação para aquele casal, para aquela mulher que caiu em pecado, a palavra é só para ela. O Senhor não escandaliza. O Senhor ama o pecador. O Senhor quer que ele receba o perdão dos pecados. O Senhor quer que ele se sinta liberto das culpas. Quantas culpas tem uma pessoa que está de pecado em pecado, adulterando, se contaminando cada vez mais nessas práticas sexuais, enganando. O adultério é terrível. Vem a espada para a família, para a esposa, para o marido, para os filhos. Deus não se deixa escarnecer. Relacionamentos estranhos, ilícitos, pecaminosos, fora do casamento, fornicações, Deus trata. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. 20. Vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Olha a felicidade. Ela foi falar para os homens. Tudo. Eles já conheciam ela? Porventura não é este o Cristo? Sim, é o Senhor Jesus, que vem de encontro à nossa alma. E quando Ele vem para revelar o nosso pecado, o nosso feito, devemos ficar felizes. Glórias a Deus, porque o propósito dele é nos salvar. O Senhor quer nos restaurar pelo perdão do nosso pecado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ele teve misericórdia de mim. Revelou tudo quanto tenho feito. Que simplicidade, que coração sincero, verdadeiro. Eu estou em pecado. Eu pequei. Não vou esconder nada perante o Senhor Deus. Não tem como esconder. Mas confessar é só um coração reto que não quer perder a salvação, não quer perder a comunhão do Senhor Jesus. Como Davi disse, não retire de mim o teu espírito. E muitos homens há que preferem o cargo que confessar o pecado. Preferem ver a família cair em várias enfermidades, ser assolada, um devorador na casa. A doença chegou, tomou conta. Tudo está perdendo, mas não quer confessar. Porque o inimigo ajuda a pecar. Ele põe todo o prato e o banquete. Agora, confessar vai fazer de tudo que você não confessa. E entre os homens, os cabeças dos lares, tem que ser muito homem para chegar perante a presença do Senhor Deus e confessar. Perante a igreja, então, é a hombridade. É ter um caráter verdadeiro. É dizer em verdade o que ele cometeu. Não justificar, não culpar, não delegar a sua culpa, não falar que foi induzido. Esses são os fracos. Mas o homem
quer se redimir perante o Senhor Deus, quer alcançar perdão, arrependimento e perdão pela misericórdia do Senhor Deus, este confessa e deixa e nunca mais peca. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Amém. Glórias a Deus. E no Evangelho de João, no prosseguimento, no capítulo 8, o Senhor Jesus, essa passagem é linda, ele adverte, exorta muito. A passagem é da mulher adúltera, muito conhecida. Muitos aqui usam essa passagem para inflamar, não é? Para criticar. No capítulo 8, versículo 1, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha, quem levou a mulher, como eles disseram, no próprio ato adulterando, em flagrante delito, não é? Aos olhos deles, foram os escribas e fariseus. Não foi o povo que não conhecia a lei, que ouvia falar da lei. Foram os escribas, conhecem a lei, os doutores da lei, e fariseus, religiosos, os mesmos que entregaram Jesus às autoridades para que o Senhor Jesus fosse crucificado. Os mesmos, não é? Fariseus, que compraram, persuadiram a Judas a entregar o Senhor Jesus. Fariseus, religiosos. Alguns sepulcros caiados, só aparência, formalidade, ritos religiosos, ativistas religiosos, como temos muito hoje em dia. Fariseus, capa. Homens que não conhecem a misericórdia, não, amor de Deus, nunca tiveram encontro com o Senhor Deus. Escribas e fariseus, eles que trouxeram a mulher apanhada em adultério, colocou ela lá no meio do Senhor, no meio do templo, e foram tentar o Senhor Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei, falando com o Senhor Jesus sobre a lei, como se Jesus não conhecesse a lei do Pai. Nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha, né? Que afronta, não é? Ao Senhor Jesus, a pessoa dele. O cinismo aqui imperou. E aí, eles continuaram insistindo, mas o Senhor Jesus estava inclinado e escrevia com o dedo na terra. Versículo 6 fala. No versículo 10, né, vem o Senhor Jesus. A trápica do Senhor Jesus, que as alegações finais do Senhor Jesus, e calou eles. No versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, versículo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aquele que dentre vós está sem pecado,
seja o primeiro que atire pedra contra ela. Às vezes, quem mais quer que nós confessamos nosso pecado é os que estão em pecados. Mas eles estão numa posição melhores. Não estão em pecado, mas eles têm o cargo. Estão na posição de obreiros, homens acima de qualquer suspeita. Pecam, não confessam. Ninguém imagina que eles estão em pecado. Não é revelado. Os dons do Senhor, às vezes na igreja, são calados, são silenciados para interesse desses. Porque se manifestar o dom, se permitir, esses homens são revelados. Não deveriam estar no púlpito. São esses que gostam de atirar a pedra, que gostam de apontar e gostam de colocar homens e mulheres no meio para que eles sejam envergonhados e vistos e seja apontado os pecados. E aí querem disciplinar quem não tem moral, quem não está com o altar na presença do Senhor Deus, são os que disciplinam e cortam a liberdade. E disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, no versículo 9, saíram um, a começar pelo mais velho, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glórias a Deus. Os acusadores foram embora diante daquele argumento que o Senhor falou, revelou o que estava no coração deles. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Você não teve um que ficou. Amém. Todos estavam em pecado, estavam acusando. Poderia ser qualquer pessoa que faça essa pergunta, mas quem estava dizendo isso para eles, dando essa proposição, essa condição para que eles fizessem isso, atirassem a pedra contra ela, olha, é uma condição. Quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sem pecado. Estavam em pecado. Escribas e fariseus religiosos, escribas, doutores da lei, em pecado. Só Deus conhece o coração do homem. Então, se eu estou em pecado, como é que eu vou atirar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou soltar? Como é que eu vou disciplinar? Que moral que eu tenho? Como eu vou falar que ela não pode tomar santa ceia? Se eu tenho pecado, como é que eu parto o pão ali no culto de santa ceia? Como é que eu oro pelo pão e pelo cálice? Estou em pecado. Estou no púlpito. O púlpito é santo. Só Deus conhece o coração do homem. O que tem um coração fala a verdade, manifesta a justiça. Estou em pecado, meu Deus. Como Paulo disse: miserável homem, pecador que habito nessa carne. Estou em pecado, meu Deus. Sou indigna de ouvir a tua voz, de receber a tua palavra. Não posso falar só a palavra para a igreja. Estou em pecado. Falei isso logo cedo, falei ontem aquilo. Desejei o mal para o meu próximo. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus?
Não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Não retires de mim. Perdoa as minhas transgressões. Estou sempre pecando com a minha língua. Pensei, olhei para aquela mulher, cobicei, pensei, cobicei, desejei, adulterei no coração. Não é? Eu só acuso. Estou em pecado. Perdoa as minhas transgressões. Quero sentar com aquele irmão, ele está com um cheiro bom. Eu quero sentar. Que não poderia ter só pessoas da nossa cor, do nosso nível social. Eu sou religioso, eu estou na igreja, faço toda a obra do Senhor, mas não conheço o Senhor da obra. Eu não exercito a piedade sendo obreiro. Tem misericórdia de mim, Senhor. Estou perecendo. Eu estou no meu ativismo. Eu estou morto, sepultado. Não tenho vida, não tenho Jesus. Não exercito a misericórdia, a bondade, a piedade para com os meus irmãos, para com o próximo. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor, ninguém. Ninguém. Como a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Não há um justo sequer. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É o Senhor Jesus, aquele que veio para dar a vida, para que nós não fôssemos condenados. Jamais condenaria a mulher ali, naquele estado de humilhação, de vergonha. Ali ele deu o livramento de morte para ela, o apedrejamento, o linchamento. Nessa covardia de apedrejar uma mulher. Os costumes, a cultura. E continua ainda hoje no mundo, determinados países com essa cultura. Não é? Homens, alguns que talvez teriam até se relacionado com ela, mas só Deus conhece o coração do homem, só Deus conhece o coração de alguns religiosos, doutores da lei, terno e gravata, a Bíblia na mão, é o escudo, estou em cima do púlpito, eu tenho esse cargo, eu tenho poder sobre as vidas. Eu não tenho nenhum pecado. O de dizer que não tem nenhum pecado já está pecando. Se não vigiarmos, se não estarmos constantemente em comunhão com o Senhor, nos pés do Senhor Jesus, é a nossa natureza adâmica. Estamos sujeitos ao pecado, às enfermidades, a tudo. É a nossa carne declinável, só declina para o pecado. Se não fosse o Espírito Santo em nosso coração, estaríamos mortos, nas nossas obras mortas. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia, pela graça nos salvou, nos perdoou, estamos aqui. Ele cobriu nossos pecados, o sangue dele. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Que felicidade dessa mulher, dessa jovem. Foi embora, conheceu o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para ela, vai-te e não peques mais. Que libertação. Não é? Alcançou a libertação da morte física e espiritual.
conheceu o Senhor Jesus. E pela fé, por certo, ela foi e obedeceu ao que o Senhor Jesus falou para ela: não peques mais, porque quando o Senhor Jesus liberta, Ele liberta para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele liberta, perdoa, salva e cobre todos os nossos pecados. E para encerrarmos nessa assertiva de perdão dos pecados, libertação e a felicidade daquele que recebe o perdão pelos seus pecados, é liberto, nós vamos ilustrar aqui a cura de um paralítico em Cafarnaum, no livro Evangelho de Marcos, em seu capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, e arrazoavam em seu coração. Escribas, doutores da lei, ativistas legais, conhecem muito a lei, mas não conhecem o Senhor Deus, nem querem conhecer o Senhor Deus, o Senhor Jesus, para que os pecados deles não sejam manifestados. Versículo 7. Porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O Senhor Jesus, que conhece o coração de todo homem e discerne. Não tem como ninguém ficar oculto em seus pecados, em seus pensamentos, com as intenções do seu coração perante o Senhor Jesus. O Espírito Santo, a palavra viva. Versículo 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluias, glórias a Deus. Que maravilha, não é? O paralítico aqui, enfermo, foi levado pelos seus 4 amigos, que viram ali, né, conduziram ele, não tinha como entrar pela porta da casa onde o Senhor Jesus estava, em Cafarnaum. Então eles descobriram, fizeram um buraco no telhado lá e colocaram ele naquela cama perante o Senhor Jesus, baixaram o leito, né, em que ele estava doente. Baixou o leito dele ali. E o Senhor Jesus viu a fé deles, né? O Senhor foi pela fé dos amigos deles, 4 amigos. Como é bom ter amigos, não é? Que não olha, não vê a nossa condição, por que estamos enfermos, por que caímos nessa situação, por que estamos abatidos, por que estamos naquele hospital,
estamos baixados no nosso leito de enfermidade, não é? Amigos que não nos julgam, homens de Deus que nos visitam e nos julgam, por que estamos na cama? Não lance roça, pecou, por isso que está aí. Às vezes ouvimos essas coisas. Ah, vai visitar, estava em pecado, pecou, adulterou, por isso que está nessa cama. Estamos baixados no nosso leito de enfermidade, baixados. Não colocamos o nosso pé mais no chão. E a morte, às vezes, é certa. Jazemos já na enfermidade e na suposta morte. Estamos baixados por causa dos nossos pecados, em decorrência dos nossos pecados. Estamos baixados em um leito de enfermidade em decorrência por conta dos nossos pecados, da nossa desobediência, das nossas rebeliões, que deixamos de obrar retamente, deixamos de andar no caminho da vereda da justiça, deixamos de exercitar a piedade para com o povo de Deus, para com nossos irmãos, na nossa casa, na nossa família. Deixamos de confessar as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados. Estamos baixados em decorrência dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus, que é misericordioso, compassivo, amoroso, Ele viu a fé daqueles que levaram Ele até a presença dele. Os 4 amigos que conduziram Ele ali, que baixaram o leito dele na frente do Senhor Jesus. Se esforçaram, que executaram aquela obra diligente, obras de amor, obras piedosas, obras de piedade. Porque com piedoso o Senhor mostra a benignidade dele e olhou a fé deles. E Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Glórias a Deus. Pelo esforço dos amigos, pela fé que eles tinham, eles foram lá. Não vamos baixar a cama dele lá. Pela fé eles tinham certeza que ele iria ser curado. E o Senhor exortou os escribas aqui, né? O coração deles. Então, assim, conheço a lei, conheço a Bíblia, né? Conheço a palavra, mas não tenho palavra para levar para quem está enfermo. Eu só tenho palavra para julgar e para criticar. Está na Bíblia. Você vai ser condenado. Mas para levar o amor, se esforçar, pedir a misericórdia do Senhor Deus, para buscar o Senhor em oração, interceder, intercessão, oração intercessória, e pedir ao Senhor para curar os enfermos, aquele irmão que está lá baixado anos naquela cama, aquela irmã, não importa o que ocorreu, Deus conhece o coração dela, como conhece o coração dessas pessoas que ficam razoando no coração, que ficam blasfemando o Senhor no coração, que ficam julgando, olha, tá vendo? Vai morrer porque caiu em adultério, caiu em pecado, fez tudo aquilo, roubou lá a obra do Senhor. Eu não quis fazer a obra do Senhor Deus, olha o que aconteceu com ele. O Senhor conhece os julgadores, os que atiram a pedras. Mas o Senhor atenta para o piedoso. Ele vê o esforço, ele ouve a oração intercessória, ele ouve o clamor da igreja. Ele viu aquele pedido de oração antes da mãe pedir ali, antes da recepção, escrever o pedido, antes de chegar até o pastor, até o ancião, até o cooperador, o Senhor viu. E ele pôs a fé no coração, até de quem não tem, o Senhor coloca a fé para orar. Aquele pedido é levantado na igreja. Tem os fiéis, os que obram retamente, os homens fiéis, como Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal, homens piedosos que exercitam a piedade, obreiros do Senhor, servos do Senhor, que intercedem, entram no mundo espiritual para clamar misericórdia do Senhor e o perdão dos pecados para essa ovelha que está baixada num leito de morte, para buscar a cura
perdão dos pecados e libertação para essa ovelha que está ferida, a que está desgarrada, a que está desviada. O Senhor vem e diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Glórias a Deus. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Hoje o Senhor Jesus deu uma ordem no mundo espiritual. Ele está ordenando no mundo espiritual para que essa enfermidade, por conta do pecado que o diabo te aprisionou aí nesse leito, baixou você nesse leito de morte, o Senhor te diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta, deixa essa cama aí, essa cama da enfermidade, né? Os hospitais é leito 1, leito 2, aquele número, leito. Porque enfermidade, nós como paciente, é tudo leito da enfermidade, leito de morte. Toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele foi andando. Ele chegou sendo conduzido pelos 4 amigos, 4 fiéis amigos de fé. Que o Senhor Jesus sondou o coração deles e viu que eles tinham fé. Ele que foi conduzido, foi baixado pelo telhado, naquela maca, naquela cama, naquele leito de enfermidade, paralítico. Ele saiu andando, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para a tua casa. Para a tua família, para os teus, para a tua casa. O Senhor sabia que ele tinha uma casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, de imediato, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Glórias a Deus. Que sinal, que maravilha. A ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Esse sinal é maravilha para quem crê. Se creres, verás. Tem que crer para poder ver. Jamais vimos coisas assim. E à vista de todos viram e se admiraram e glorificaram ao Senhor Deus. Só Deus faz maravilha. O Senhor Jesus efetuou esse milagre. Paralítico que chegou conduzido na maca pelos amigos, foi descido pelo telhado, nessa maca, nesse leito de enfermidade. Agora se levantou, no mesmo instante que o Senhor falou, tomou o leito dele e retirou-se à vista de todos. Falou nada. Fé e obra, perdão dos pecados e cura da enfermidade, daquela enfermidade que ele estava abaixado, sabe-se há quanto tempo. E permanece o que o Senhor falou, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse é o Senhor Jesus, que operou esse milagre ontem, que não mudou. Ele continua hoje e eternamente. Ele continua operando esse sinal e maravilha. É o que tem autoridade sobre a terra, sobre todas as potestades espirituais. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos, para perdoar pecados e para curar toda e qualquer enfermidade, quer oriunda advinda de pecado, ou quer quando ela é posta na carne, para a aprovação de um servo de Deus, de um homem de Deus, para que se cumpra o propósito do Senhor naquela vida e para que se manifeste a glória do Senhor Deus, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado e seja temido em toda a terra e todos vejam. Jamais vimos coisas assim. Sim,
Sim, veremos muito mais coisas. Basta crermos. Se crermos, veremos a glória do Senhor Deus. Uma das maiores milagres, operação de maravilhas do Senhor é a salvação da alma. Tem pessoas curadas, sãs fisicamente, mas estão doentes, mentais, espiritualmente. O coração está podre, a mente está enferma de tanto pecado, de tanto adultério, de tantos pensamentos maliciosos, de tanta corrupção, de tanto suborno, de tanto engano, de tanto dolo, de tanta maldade, de tanta perversidade. Nunca foi num médico, nunca tomou um remédio, mas o coração está enfermo. A pessoa fede, é podre. A sua boca é só maledicência. É o pecador costumeiro. Ele jaz na lama. É o pecador. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Que o Senhor passar hoje sondar nosso coração, que Ele possa ver que no nosso espírito não há engano, que no nosso coração existe a retidão, que a nossa boca profere coisas retas. Temos um coração reto. A nossa boca clama, pede a misericórdia do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Que possamos ser grata, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, saldou as nossas dívidas. O Senhor nos perdoou, nos trouxe essa felicidade, essa bem-aventurança de sermos perdoados. Ele nos concedeu arrependimento para alcançarmos o perdão dos nossos pecados, pela tua graça e misericórdia. E por termos, em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Enquanto o homem cobre as suas transgressões, e por orgulho, e por vaidade, não querer confessar os pecados, deixar para que ele possa alcançar misericórdia, arrependimento, perdão, a graça do Senhor, que é o favor imerecido, para que ele possa ser salvo desses pecados que o conduzirá à morte, porque o pecado gera a morte. Ele nunca vai prosperar. E essa prosperidade espiritual, ele nunca vai prosperar. Ele vive, contudo, ele é morto espiritual, está cego espiritualmente, ele está morto espiritualmente. Nunca prosperará. Em decorrência, ele vai começar a perder os bens materiais dele. Se o Senhor tem um plano para salvar ele, ele não vai prosperar em qualquer segmento. E virá a enfermidade sobre o seu corpo em decorrência do pecado dele, por conta desse pecado acumulado. Ele vai indo de mal a pior, de abismo em abismo, até ele chegar à sepultura. Ele já está nela, na sepultura espiritual. É pecado sobre pecado, vai acrescentando nessa continuidade pecaminosa, até que a consciência dele vai ser cauterizada e ele não acha que nem isso não é pecado. Ele vai indo assim de mal a pior, de pecado a pecado. Ele acha que está prosperando, ele tem todas as riquezas, todos os bens, não falta nada na sua casa, mas ele está andando a passos largos para as veredas da morte,
que quis deixar a vereda da justiça. Ele quis deixar de andar no caminho da retidão. Ele preferiu andar no caminho do engano, do suborno. O coração dele está carregado de dolo. E à noite, aquelas culpas cobrem a consciência dele e a mente dele, o coração dele. É um homem coberto de culpa, carregado de culpa. Ele não dorme, está cheio de ansiedade, porque o pecado dele está ali. Enquanto está latente ali, ele está perdendo sono, Deus tem um propósito para salvar essa alma. Quando haver um esfriamento, ele não tiver mais consciência daquilo que ele está fazendo, está indo cego nessa cobiça, nessa propina, nessa corrida insana para adquirir cada vez mais, enredado nessa carreira. É o ouro, a prata. Eu preciso de mais. Nunca se sacia. Quer o poder a cada preço, a cada dia, não importa o preço. É o homem cheio de dolo, cheio de culpa. Essa iniquidade o Senhor colocou sobre a sua vida e está deixando que você continue. Até você chegar naquela casa e ouvir do homem de Deus o que ele tem para lhe dizer da parte do Senhor. Vou pedir a tua alma. O inimigo das nossas almas, o Senhor das trevas, pediu a tua alma para o Senhor Deus. Você quis a idolatria vã, portanto abandonou a misericórdia do Senhor. Amou o dinheiro, deu essa condição para que ele pedisse a tua alma. No mundo espiritual foi pedida a tua alma, porque no teu coração foi achado só o engano e a cobiça. Está preso, está algemado, está sentenciado no mundo espiritual. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confesse as suas culpas, os seus pecados e as suas transgressões. Deixe-as. Deixe, abandone essa carreira para que você alcance a misericórdia do Senhor Deus. Você está no tempo. A luz do Senhor Deus pode vir até a sua vida, nessas trevas, nesse amor ao dinheiro, nessa carreira. Confessa e deixe e alcance o favor do Senhor, a graça, a misericórdia e o arrependimento, para que você receba o perdão de todos os seus pecados, o perdão de todas as transgressões que você tem caído. Deixe essa iniquidade. Abandone. Confessa e deixe. O Senhor terá misericórdia de ti. Venha conhecer
a felicidade com a porção diária que o Senhor Deus te dará a partir de hoje. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Paz seja convosco. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, e a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem